Agora estou em Manaus e hoje é dia de iniciar a BR-319. Estamos aqui no espaço cedido pelo nosso amigo Gengi Souza aqui de Manaus, que ele tem os canais, se você não conhece, Na Velocidade da Vida, YouTube, Facebook e Instagram. A motoca aqui já está preparada. A outra moto aqui é do Benhur, do canal Expedição Mototour. E aí aqui já tem uma perua ali que vende tapioca. E aqui do lado também tem um outro lugar. Então nós vamos tomar um café. Eu vou seguir para a BR-319. Famosa tapioca caboquinho, Tucumã, banana e queijo. Alô, valeu! Agora são 8h25, temperatura de 31 graus. A previsão de saída da balsa aqui é de hora em hora, provavelmente 9 horas da manhã tem uma que atravessa aqui. Pessoal, tô chegando aqui no Porto da Ceasa. E ver onde que compra, ó. Bom dia! Já vai embarcar ou tá aguardando alguém? Vou embarcar já. Então vou fazer seu bilhete então. Tá bom. Pode parar aqui? Opa, tá vivo? Pode subir direto na balsa, tá, meu amor? Valeu, muito obrigado. Alô? Opa, pode ir. Opa. Puta, vai ficar bem no final da balsa. Opa. E aí, pessoal, acabei de embarcar aqui na balsa, Porto da Ceasa, e para minha sorte a balsa já está saindo. Toca aí, aqui não tá tão cheia. Fiz um embrulho aqui com papel filme e saquinho plástico para evitar de entrar poaca e estragar esses botões que já tem um histórico aí de danificar. Tá vazia a balsa. Eu acho que eu perdi o encontro das águas, porque aqui já mudou de cor, ó. E eu não observei a mistura das águas. Olha o tamanho. Esse lado aqui se chama Careiro da Várzea. A venda de peixe ali, ó. Tambaqui. Agora são 100 km, 105 até Careiro ou Carreiro. E lá tem um posto de gasolina, que aí eu vou encher os galões, né? E até Realidade são 470 km. E daí tem gasolina em Igapuaçu e na Fazenda dos Catarinas. Beba água. Pessoal, ponte sobre o rio Araçá. Vamos ver como é que tá aqui a parada. Ver aqui. Isso aqui era tudo seco, ó. Em novembro. Olha como que tá. A árvore com a água pela metade. As casas ali já com a água praticamente dentro. Vamos ver desse lado. Aqui tinha uma balsa para atravessar antes dessa ponte. Ali o posto de combustível. Olha só.
Olha a imagem de novembro. Aí, ó. O volume de água tá bem baixo. Eu imagino que essa água deva chegar ali perto das casinhas, ó. Vê aqui do outro lado. Aqui tem uns flutuantes. Bacana. Pneuzão biscoito. É biscoito ou biscoito? Aqui, firme e forte. O pneu da frente tava com problema de vazamento, viu? Ontem à noite, quando eu troquei aquele pneu, o rapaz deu uma apertada no bico que tava vazando por ali. Aí, em horas depois, ele murchou de vez. A sorte é que eu tinha um bico, uma válvula na minha bagagem. Aí deu uma segurada. Seguimos. Bem-vindo ao Carreiro Castanho. Próximo posto a 572 quilômetros. Não é verdade este bilhete. Em realidade tem um posto de combustível oficial, posto mesmo, a 470 quilômetros. Fora isso, tem gasolina em garrafa em Igapuaçu. É claro que vai ser mais caro. Parece que hoje, em julho de 2021, está custando R$ 8,00 o galão, o litro. E na Fazenda dos Catarinos também tem gasolina. Aqui, ó, tá R$ 5,96 a gasolina. Vou parar aqui. Tirar o galão da bolsa. Aqui é a hora de esticar a perna antes de começar a parte mais isolada. Então, vou levar essas duas garrafas aqui de 2 litros e mais esse aqui de, acho que é de 6 litros, né? 5 litros. E completar o tanque da moto ainda. Moto abastecida. Comprei aqui uma castanha de caju, um amendoim e essa Pepsi Black aqui, nunca tinha visto. Então, tô levando, como vocês viram, os galões de gasolina. A moto abastecida, então eu consigo chegar tranquilamente até Realidade, que é onde tem o próximo posto de gasolina. Agora eu vou tocar aqui, são 11 e pouco, quase meio-dia. Tomar um refri aí para dar uma hidratada e tocar a viagem. Partiu para um dos desafios desta viagem. Comprei aí um amendoim, uma castanha de caju. E tem uma água no baú, ainda que quente. É sempre importante a gente ter, né, alguma coisa aí para comer quando vai percorrer longas distâncias e principalmente em locais assim isolados. Que Deus possa nos abençoar aí nessa trajetória, que nada de errado aconteça e eu possa concluir aí o meu objetivo. Vamos que vamos! Olha quem apareceu aqui, ó. Plaquinha de fim de asfalto. Tá vazia a estrada. Dificilmente passa um carro aqui. 12h20 agora. Ainda não sei onde que eu vou parar. Partiu. E começa a aventura! Trechos em obras. Eu vi muita areia. Os caras estão colocando areia. Não sei pra que é. Opa. Essa moto aqui, tem muita gente que fala, tem que desligar o ABS, tem que desligar o controle de tração. Ela tem um modo chamado Enduro Pro. Então esse modo já desliga.
acho que 80% do ABS e do controle de tração. É específico para andar no off-road. Não tem a necessidade de desligar totalmente o ABS e o controle de tração. As caixas de brita continuam aqui, pelo menos até o momento está muito parecido com a vez que eu vim em novembro, né? É claro que de novembro para agora essa rodovia se transformou. Ela vira um caos na época do inverno. Aqueles atoleiros lá, e tem época que não passa nada, não passa carro, não passa moto. E agora já secou e está muito parecido com novembro. Olha o bichão levantando poeira. Tem dois caminhões aqui na frente, ó. Tá complicado de ultrapassar. Vou dar uma encostada aqui só pra dar uma apertada na bagagem, pra ver se eles ganham mais distância pra eu não ficar comendo essa poeira. Ixi, ó, tá bom onde que tá. Amarrar isso direito mesmo. Tem muito buraco. Pessoal, vou dar uma dica aí para quem gosta de fazer viagens longas, tal, ó, para lugares isolados que tem que rodar bastante. Gente, leva somente o essencial. Não vai levar muita coisa. Faça igual eu, ó. Aqui assim, eu tô levando só essa tábua de carne, ó. Deve ter uns 20 quilos. Mais ou menos, mas assim, é só o essencial. E se eu quiser fazer churrasco, como que eu vou cortar carne? Uma mala de 90 litros, ó, tripé, que eu não precisei usar ainda para nada, o bauleto cheio, entendeu? Tem que ser assim, tem que levar somente o essencial, entenderam? Valeu a dica aí, pessoal. Não sou eu que tô carregando mesmo, é a moto. Tentar ultrapassar esses caminhões. O cara tem que me enxergar primeiro. Alô? O ruim daqui desse canto é que pode ter areia. Valeu. Areia, galera. Agora lascou, hein? A areia fina. Olha. Parecendo os Viana. Só falta o caminhão me passar agora. Nossa, pior que é um pedação, meu. Vixe. O caminhão tá aí já. Vou ter que abrir espaço para ele me passar. E comer poeira. Sacanagem. Areia soltinha. Pode não parecer, mas tá bem solta essa areia. Fácil para cair. E assim eu vou, até acabar esse areião. Devagar e sempre. Tá acabando. Ponte sobre o Rio Jordão.
KM 250. Tortura, hein? Pra que será essa areia, hein? Alô? Vem que tira bastante o excesso dessa terra fofa aqui. Esse pedaço que eles arrumaram aqui, ó, perto de Igapuaçu, tá um tapete. Cheguei aqui na comunidade de Igapuaçu. Agora aqui tem uma balsa para atravessar, né, o rio. E a balsa tá do outro lado, não sei se eles estão em horário de almoço. A balsa tá em horário de almoço, né, os funcionários. A senhora aqui não soube me explicar se vai vir, se vai ser logo, se não vai. Então eu tô aqui esperando. Olha onde tá esse barco, eu tô impressionado. Eu parei a moto aqui, ó, em novembro. Aqui é também onde tem os botos, pessoal. Só o boto que aparece na trás. Só o boto que aparece. Só o boto? O boto aparece na beirinha. Mas é boto cor-de-rosa? Cor preta e cor rosa. E o que ele come? Ele só morde o dedo, mas não tem dente não. Ele morde o dedo? Morde, mas não morde. Ele não tem dente não. E qual que é a comida dele? A comida dele é peixe. Ah, ele come os peixes. Chegou! Bom, espertão, nem pra esperar sair já quer entrar. Falou! Restaurante do Nonato. Falou! Esqueci de pôr a luva. Vou ter que parar pra pôr a luva.
Tá na sombra, né? Luva da MTS. Aqui na BR-319, no estado do Amazonas. Olha aqui, ó. Com esse calor, só esse tipo de luva mesmo. Partiu. Então o restaurante do Raimundo, o bar do Raimundo, tá a 100 km daqui. E o Gaúcho uns 200 e pouco. Agora são 2h20. Vamos ver se eu paro no Raimundo ou se eu paro no Gaúcho. Olha o terror chegando. Areia branca. Nossa, malandro. Olha. Denite. Parada obrigatória 300 metros. Olha o tanto de pedra. Pedra ou areia que tem aqui, ó. Parece um búfalo vindo, ó. Olha. Oh. As borboletas, cara. Antes eram aquelas amarelas que eu via com mais frequência. Agora são essas pretas, ó. Olha quantas. Os caras passam com aqueles caminhões pipa molhando a estrada. Tem trecho que fica liso. Tem bastante caminhão na estrada. Assim, comparando a outra vez com essa, até esse lugar, ó, tá com 170 km desde do último abastecimento lá. Tá bem melhor agora. Oh, esse pedacinho aqui tá liso, hein? Não sei se foi o caminhão pipa ou se choveu mesmo. E olha que coisa interessante, esses postes aqui, com esse fio, é fibra ótica. Não passa energia elétrica aqui. Então o restaurante que tem aí pra frente, o Raimundo e o outro, o Gaúcho, é por gerador. Agora lambrecou tudo. Agora tá um quiabo. Quiabo. Nossa, isso é muito liso. Muito liso. Ó. Muito mais liso do que o do Oiapoque. Ó, eu não consigo ter controle com a moto. Ela vai pra onde ela quer.
Não sei se é melhor seguir o rastro do caminhão. Ou aqui, que tá fofo. Deixar o barranco que tem aqui. Estão descarregando terra aqui, ó. Se eu não tô atrás dele, eu me lasco. Ele nem viu que eu tava atrás. Pior que agora acho que volta a ser areia. Opa. Ixi, mano. O pneu afunda aqui, porque tem areia por baixo da brita. Acho que é melhor passar aqui pelo canto, hein? Pneu liso aqui a sofrer, hein? Esse já tá sambando. Depois a patrola passa e leva essa pedra e espalha por cima da areia. Ixi, o areião. Boa tarde. Carretona vindo. Falou? Pera aí, bichão, que eu já vou dar espaço pra você passar. Rio Águas Cristalinas. KM 296. Olha um asfalto aqui, ó. Será que é da época que a BR-319 era asfaltada? Não sei. Mais um pedacinho, ó.
E aí, será que é verdade ou é mentira? Que ela já foi asfaltada no passado. Essa é uma estrada que não dá para subestimar, viu? Cada um que passa vai ter uma impressão dela. E digo mais, cada um que passa dependendo da época. Se é época de chuva, se é época de seca, se é época de manutenção. Questão de dias, semanas, já é... essa estrada já muda, vira uma outra estrada. Então tem que tomar bastante cuidado, bastante precaução, porque ela é perigosa. Parei um pouco aqui, pessoal, para apreciar aí o barulho da selva. Será que tem uma onça? Acho que não. Já são 4h40 da tarde. Nossa, tem um carro aqui, ó, abandonado. Tem uma torre da Embratel aqui. Daria para acampar, mas acontece que eu não tenho comida. Eu tenho um carro ali. Não tenho comida e tenho 1 litro de água só. Vou tentar tocar até o bar do Raimundo. E lá eu ou acampo ou durmo na rede. E lá tem janta, tem internet, dá pra ficar tranquilo lá. Eu não lembro quantos quilômetros que são de Igapoaçu. Eu sei que é 100, mas eu não marquei aqui no odômetro. Aí logo logo eu apareço por lá. Então, o caminhão tá tombando. Opa! Beleza? O bar do Raimundo tá longe ainda? Quanto? 30? Beleza. Eu saí aqui mais ou menos Uns 30, ele falou que tá uns 5 km assim ruim, depois melhora. Espero, porque tá um pula-pula essa moto. Tomar uma água aqui, ó, no mesmo lugar que eu tomei a última vez. Raimundo ainda tá aí na frente. No restaurante do Joel. Boa tarde. Beleza? Tem uma água grande. O Raimundo ainda tá longe? 2 km aí pra frente. Uhum. Quanto que é? Beba água. Falou. Simbora, que falta pouco para terminar esse dia. E cheguei aqui no Raimundo. Ê, saudade, acampei ali, ó. Aí, pessoal, cheguei aqui no restaurante do Raimundo, lugar que eu acampei a outra vez, acampei ali, ó. Agora tem umas máquinas ali, alguma possível reforma. Quilômetro 363, se eu não me engano. Eu ia fazer o teste da autonomia, mas tá me faltando espaço aqui, então já vou colocar as garrafas PETs aqui pra dentro.
Eu coloquei 5, 7, 9 litros e não encheu ainda o tanque, mas eu já consigo chegar com certeza em realidade. Aí a noite chegando, chegou um ônibus aqui, a motoca tá aqui, ó. Já deixei as roupas penduradas aqui e tal. Aí pessoal, hora da janta. A rede já tá montada aqui. A moto tá aqui fora. Na BR-319, ó, essa aqui é a BR, ó, não dá pra ver nada, tá vendo? Já falou comigo. Não paga meu almoço, não paga meu não paga meu café. Eu paguei alguma forma, eu venho com esse tempo aí. Nós tava junto. Vai pro seu hoje vai ser complication. É isso aí pessoal, vou finalizar esse vídeo por aqui. Já estou aqui no meu aposento, a moto está aqui atrás, a estrada está passando aqui. Esse aqui é o restaurante do Raimundo. E amanhã eu sigo viagem. Bom dia meu povo. A noite aqui foi tranquila. Amanheceu. Esfriou, viu? A noite aqui esfriou. A moto ficou aqui. E eu acampei não, eu dormi aqui nessa rede. Olha aí, ó, o que tem na BR-319, ó. É fantasma ou não? Não, né? Fantasma foi muito tempo atrás. Tio, continuar. Olá, Raimundo. Valeu. Alô. Vamos embora. A volta aqui. Partiu, falou. Lugar do Camps. Aqui tem um rio. Rio Novo. Alô? O homem da caça.
Até na BR tem cachorra. Au, 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 au. Cachorrada. A 6 km do Raimundo, sentido Porto Velho, tem uma torre da Embratel. Umas placas solares ali. Vamos ver como que é o acesso aqui está. Se tem gente, se não tem. Embratel, essa aqui tá com cadeado, ó. Corrente cadeado. Não daria pra acampar. Tem um buraco aqui que passa até um caminhão. Daria pra acampar. A estrada aqui tá relativamente boa, pessoal. Tem buraco, tem, mas dá pra tocar de boa aí. Aí mais um trecho de asfalto. Aí as araras estão com a corda toda. Um trecho de asfalto aqui no meio da BR. O asfalto antigo da década de 70. Mais uma torre aqui, vamos ver como que tá a situação dessa. Se tem gente, se não tem gente. Poxa, tá até com o portão aberto. Torre da Embratel. Tá aberto o portão aqui. Estação repetidora de sinal. Tem. Acho que aqui deve ter gente. Tem roupa secando aos caminhões. Nem vou incomodar a galera. Patrola passando, acho que eu vou tentar passar aqui pelo canto, ó. Esse melhor. Olha. Uma vai afofando a terra e a outra vai aplanando. Bom dia. Bom. Passando agora por uma região grande, longa de Poaca. Tem que ir devagarzinho. Esse aqui engana, porque você vem rápido e não muda a cor, né? Não sei se dá pra perceber aí, ó. Mais um trecho em obras. Aqui ele tá me vendo aqui. Aí o rolo compressor. Cuidado que tá meio úmido. Olha aí como que fica. Depois que o rolo compressor passa. Opa. É pedregulho. Olha isso aqui. Um ex-atoleiro.
tamanho das valas que faz aqui na chuva. Estão arrumando uma ponte aqui, ó. O pessoal tá arrumando a ponte aqui, ó. Estoras de madeira. Vou ver se vai demorar, porque o caminhão tá atracado aqui na ponte. A galera aqui também. Chegamos aqui nessa ponte que tá em reforma. Ponte Igarapé Chico. Opa! Bom? Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Vindo de onde? Da fronteira com o Peru. Lá da Assis Brasil? Indo pra Manaus. É, indo pra Manaus agora. Você tá vindo de onde? Eu vim de São Paulo e fui até o Iramutã. Agora tô voltando. Ver se eu pego a Pelábria. E depois a sentido 163. Beleza, beleza. Isso aí. Tamo aí. Vai pra lá. Liberou aqui, pessoal. Tive que sair correndo para tirar a moto do caminho. Vacilei, agora eu vou comer poaca aí dos caminhões. Olha a situação. Não dá pra enxergar nada. Essa eu vacilei demais. Começou a acumular caminhão e eu fiquei conversando do outro lado da ponte. E aí de repente a ponte ficou pronta lá. E aí eles passaram por mim. Uns 4, 5 caminhões. Pior que tem poaca aqui, ó. É obra atrás de obra. Quando não tem obra, poaca, pedra, buraco. É isso que eu vim buscar. Então vocês acham que eu vim aqui pra quê? Pra andar num tapete? Esse que é o desafio. Vim aqui pra depois... Ai meu Deus, olha como tá a estrada. O que eu vim fazer aqui? Eu já sabia que o negócio é desafiador. Deixa eu ver se eu passo o caminhão aqui. Vou ter que parar aqui debaixo desse sol para esperar o caminhão se afastar, ó, porque eu não consigo. Eu não consigo nem enxergar o caminhão. E não dá para andar rápido porque tá com muita poaca. O ruim é que não tem uma sombra para parar. E está fazendo 32 graus. Eita! Isso é poaca. Que quando passa um carro ou tem algum outro carro na frente, não dá para enxergar nada. Então agora tô indo de primeira, bem devagarzinho. Não adianta planejar aqui, por exemplo, eu queria chegar em Lábrea, sem chance, não dá. Agora são 10h30 da manhã, mas eu já risquei esse roteiro do dia de hoje. Eu vou ver se eu consigo chegar em Realidade ou Humaitá. Até agora tava uma maravilha, tinha buraco, tudo, mas dava para andar. Agora aqui não dá para passar de primeira, pelo menos nesse trecho. Vamos ver até onde que vai. Eu acho que aqui é o Gaúcho. Parar aqui porque tá complication. Tomar um refri, comer alguma coisinha. Esse aqui é o Bar do Gaúcho, pessoal, na BR-319. Tem muita carreta, aqui tem um canteiro de obras aqui do lado. E aqui está a 120 quilômetros de Realidade, que fica pro lado de lá. Que é pra lá que eu tô indo agora. Olha a poaca.
Já me falaram que daqui até lá é assim. Então, Lábrea hoje esquece. Pessoal, não faça essa estrada sem ter água na bagagem. Muito importante, é muito desgastante. Olha, para vocês terem uma ideia, do Raimundo, do restaurante do Raimundo até aqui, que é o Gaúcho, são 106 quilômetros, tá? Até chegar no Raimundo, eu tô falando lá de Manaus, até o Raimundo eu achei tranquilo. Agora, do Raimundo pra cá, pro Gaúcho, que são 106 quilômetros, poeira, poeira, poeira. E daqui até Realidade são 120 quilômetros, que o rapaz já disse que tem muita poaca também. Mas vamos lá. E aí, como que tá o sofrimento aí? Eu vou com os dois pés no chão mesmo. É? É o que eu tô fazendo. Pode junto. Aí, pessoal, só para vocês entenderem, eu tô vindo de Manaus pra Realidade. Aí eu tive aqui a satisfação de encontrar com o Gal e esse meu amigo caminhoneiro que veio, o Zé do Ouro, viu a gente conversando aqui, parou para saber se tá tudo bem, para dar né? apoio. Para dar apoio. Ainda bem que a gente, nesse Brasilzão, ainda temos muitas pessoas boas. Boa. Obrigado, meu amigo. Um abraço. Obrigado. Fica com Deus. Boa viagem, hein? Vai com Deus. Tamo Valeu. junto, misturado. Valeu. E aí, para quem não conhece o Gal, ele é um dos que fez, ou foi o primeiro a fazer a Transamazônica em 76. em E aqui também, né? 1976 e a BR-319. Eu tava passando por aqui de volta para Manaus. E com qual moto que o senhor fez? Uma Davidson 1.200 cilindrada. Uma Harley Davidson. É mole? 1.200 cilindrada. E a gente hoje aqui com toda essa tecnologia, internet, restaurante, aqui no meio da BR, estamos sofrendo. E o que o senhor diz para quem tem vontade de fazer essa rodovia e tem medo de fazer? Passa. Saindo de casa, rodou o primeiro quilômetro, já está na estrada, já está viajando. Claro, com precaução a gente consegue fazer, né? Precaução e caldo de galinha nunca matou ninguém, é só ir. Levar uma água na bagagem, Isso. porque ó, vocês estão vendo a poaca que está sendo feita aqui, né? Eu com 74 anos ainda estou me divertindo, imagina o resto do povo. 74 anos, quantas vezes o senhor já percorreu aqui? Aqui 5 vezes, eu acho. 5 vezes a já? Amazônica 3. Que maravilha, hein? O Ushuaia 5, o Alasca 2. Eita, nós, e vai ter muito mais ainda Vai pela tomar, frente. se Deus quiser. É que assim, ó, até os 80 anos eu quero andar de moto. Uhum. Dos 80 aos 85 eu quero morrer assassinado. Por um marido ciumento, é claro. Aí eu estampo no jornal, aí eu posso. Aí fecha com chave de ouro. Chave de ouro. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também desse encontro aqui, porque eu fiquei muito contente de ter encontrado o Gal. Agora ele vai seguir sentido Manaus e eu vou sentido Lábrea. Outro abraço, fica com Deus aí todo mundo. E aí, convenceram? Se convenceram de percorrer a 319? Olha aqui. Ó. É, pessoal, que encontro, hein? O Gal é lá de Santa Catarina. Onde que ele tá? Aqui na BR-319. Foi o primeiro a percorrer essa BR de moto com uma Harley Davidson. Passando reto aqui nos Catarinos, pô. Parar pra tirar uma foto, né? Famosa fazenda dos Catarinos. E aqui só para fazer um registro rápido, né? Na fazenda dos Catarinos. Galera colando os adesivos aqui. Vamos ver se tem algum. Aqui tem da Cecília, Japa Gear Rider, do Guga Dias. Cadê o do Alfredo? O Alfredo colou o dele aqui, mas alguém deve ter tirado. Ah, tá aqui, ó. E agora seguir. Aqui também é um ponto para vender gasolina, tá, pessoal? Se alguém precisar ir no caminho,
Ali é uma escola. Não vou filmar de novo, que já tem aí no meu vídeo, que eu passei aqui anteriormente. Dê uma olhada aí. Faltando uns 40 quilômetros para chegar em Realidade, a estrada vira um verdadeiro campo de buraco. Buraco e poaca. Eu tô aqui porque eu escolhi, mas quem precisa usar essa estrada para levar carga, os caminhoneiros, os moradores da região, quem é de Manaus e quer vir para o sul, é complicado. Cidade de Realidade. Diesel, gasolina, 6,31. Então, pessoal, do restaurante do Raimundo até aqui foram 219 quilômetros. Eu abasteci aqui, contando com o que eu já coloquei da gasolina que eu levei no galão, foram 22,5 litros. Ou seja, eu conseguiria chegar até aqui sem a gasolina reserva com essa moto, que o tanque dela é de 24 litros. Eu ainda iria ter 1,5 litro no tanque. Vamos ver se tem almoço aqui. Para variar, minha bota descolou de novo. Partiu Humaitá, 100 km aqui de Realidade. Agora são 10 para as 3. Segundo relatos, agora fica melhor a estrada. Olha aí, pessoal, quem tá chegando. O asfalto chegando aqui no trevo. Final não, né? No entroncamento aqui da BR-319 com a BR-230 Transamazônica. Lábrea direita, Humaitá esquerda, a 30 km Humaitá. Galera, a plaquinha do trevo aqui, ó. Manaus 656, Carreiro Castanho 544, Realidade 67. Esse aqui é o portal aqui de Humaitá. Já estou chegando, logo mais aqui na frente a cidade de Humaitá. Cheguei, o hotel que eu encontrei é o Hotel Macedônia, saiu por R$100, é um quarto bem simples, com chuveiro, água fria, que aqui não é problema. E o fim do dia vai ser aqui, ó, pessoal, diretamente aqui da orla de Humaitá. A igrejinha aqui, tem uma pracinha. E aqui o Rio Madeira. Olha o tamanho do bichão. E ele tem uma correnteza bem forte aqui, pelo que dá pra perceber, viu? Aí, ó. Olha, realmente tem vários troncos, né? Boiando aqui no rio. Por isso que ele se chama Rio Madeira. Olha as marcas de dormir na rede na BR-319. Ó. Isso que dá dormir na rede. Isso que eu tava com repelente e com um saco de dormir, mas não teve jeito. Então eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Se você gostou, já deixa um like aí no vídeo. Se não for inscrito, se inscreva, ative as notificações para não perder os próximos episódios. Valeu, fui!